Capítulo 6. 35 cestos me aguardavam lá no escritório, repletos do que deveriam ser dezenas de milhares de inscrições, todos deixados em envelopes para garantir o anonimato dos cavalheiros. Tentei demonstrar ansiedade por causa da câmera, mas na verdade estava a ponto de vomitar em um daqueles cestos a qualquer momento. Seria um jeito de afunilar as opções. Meu pai pôs a mão nas minhas costas e disse: "Muito bem, It. Você só precisa caminhar até cada um dos cestos e retirar o envelope. Vou segurar os envelopes sorteados para que não fique com as mãos ocupadas. Depois, nós os abriremos ao vivo no jornal oficial desta noite." É simples assim. Para algo tão simples, parecia incrivelmente aterrorador. Mas, pensando bem, eu vinha me sentindo sobrecarregada desde o anúncio da seleção. Então, essa apreensão já não era novidade. Ajustei minha tiara favorita e ajeitei meu vestido cinza brilhante. Queria garantir uma aparência radiante. Quando conferi meu reflexo antes de ir para o andar de baixo, até fiquei um pouco intimidada pela imagem no espelho. Então, eu literalmente seleciono cada um deles, sussurrei na esperança de que as câmeras não estivessem perto demais. Ele abriu um leve sorriso e falou baixinho: "É um privilégio que eu nunca tive." "Vá em frente, meu amor." "O que você quer dizer?" "Mais tarde. Agora vá." Ele insistiu, apontando para as pilhas e mais pilhas de inscrições. Respirei fundo. Eu ia conseguir. Não importava o que as pessoas esperavam. Eu tinha um plano e era infalível. Sairia disso ilesa. Apenas alguns meses da minha vida, nada se comparados ao todo. E então, voltaria ao trabalho e me tornaria rainha, sozinha. Então, por que toda essa hesitação? Calha a boca. Caminhei até o primeiro cesto. O rótulo indicava que todos os concorrentes ali eram de Claremont. Puxei o envelope na lateral da pilha. Os flashes das câmeras piscaram e um punhado de gente até chegou a aplaudir. Minha mãe, toda emocionada, jogou os braços em volta de Erin, que por sua vez me fez uma careta sem ninguém perceber. Madame Marley suspirou de alegria, mas Madame Lucy estava ausente. Austen também faltara, o que não era surpresa, mas Cadden estava lá, observando tudo com interesse. Usei técnicas diferentes para cada pilha. Em uma, peguei o envelope do topo. No seguinte, enterrei o braço até o fundo para pescar minha carta. Aparentemente, deixei os espectadores vidrados quando cheguei a Carolina, a província natal de minha mãe. Peguei 2 envelopes, pesei-o por alguns segundos e, em seguida, devolvi um deles ao cesto. Coloquei a última inscrição nas mãos de meu pai. As palmas e os flashes das câmeras pararam. Abri um sorriso que imaginava ser entusiasmante antes de os jornalistas deixarem o recinto para apresentar suas histórias exclusivas. Erin e Kennen se retiraram, fazendo piadas pelo caminho, e minha mãe me deu um beijo rápido na cabeça antes de ir atrás deles. Já tínhamos voltado nos falar, mas não havia muito o que dizer. "Você foi maravilhosa", meu pai disse, assim que ficamos a sós, e havia um tom genuíno de admiração em sua voz. "De verdade, sei como pode ser assustador, mas você foi ótima." "Como você sabe?" Perguntei enquanto colocava as mãos na cintura. "Não foi você que fez o sorteio? Foi?" Ele engoliu em seco, antes de responder. "Você já ouviu por alto a história de como sua mãe e eu nos conhecemos, mas existem pequenos detalhes que é melhor manter guardados. Só vou lhe contar porque acredito que isso vai ajudá-la a ver como tem sorte." Fiz que sim com a cabeça, sem saber onde aquilo ia parar. Ele respirou fundo e começou. "Minha seleção não foi uma farsa, mas passou bem perto disso. Meu pai escolheu todas as concorrentes a dedo, selecionou moças com conexões políticas, famílias influentes ou charme suficiente para fazer o país inteiro lamber o chão em que pisavam. Ele sabia que era necessário um pouco de variedade para dar um ar de legitimidade à coisa. Então 3 5 foram acrescentadas à mistura, mas a nada abaixo disso. Elas serviriam para ser descartadas e evitar suspeitas. Notei meu queixo caído e fechei a boca no ato. Inclusive a mamãe, ela deveria ter ido embora imediatamente. Verdade seja dita, ela mal sobreviveu às tentativas de meu pai de mudar minha opinião ou expulsá-la, ele mesmo. E olhe para ela agora. O rosto de meu pai mudou completamente. Embora para mim tenha sido difícil imaginar, ele prosseguiu, ela é ainda mais amada que minha mãe. Gerou 4 filhos lindos, inteligentes e fortes, e tem sido toda a felicidade da minha vida. Antes de concluir, meu pai repassou os envelopes em suas mãos, olhando para o nada. Não sei ao certo se acredito em destino, mas posso dizer que às vezes aquilo que você mais deseja vai cruzar sua porta determinado a te evitar a qualquer custo. E ainda assim, de algum jeito, você descobre que é suficiente para fazê-lo ficar. Até então, eu jamais tivera motivos para acreditar que não conhecia a história de amor dos meus pais, do começo ao fim.
Mas, entre a confissão dele de que minha mãe sequer poderia ser considerada uma opção e a revelação dela de que nem queria ter participado do concurso no início, passei a me perguntar como eles conseguiram encontrar um ao outro afinal. A expressão de meu pai deixava claro que nem ele era capaz de acreditar. Você vai sair muito bem, sabia? Ele comentou, radiante de orgulho. Por que você acha isso? Você é como sua mãe, e a minha, é determinada, e talvez o mais importante, não gosta de fracassar. Sei que tudo isso vai funcionar, no mínimo, porque você vai se recusar e deixar o contrário acontecer. Quase lhe contei, quase confessei que tinha lotado páginas e páginas com ideias para afugentar os garotos. Ele tinha razão, eu não queria fracassar. Mas, para mim, fracasso seria ter uma vida conduzida por outra pessoa. Tenho certeza de que tudo acontecerá como deve, afirmei, com uma ponta de arrependimento na voz. Ele levou a mão até minha bochecha e disse: geralmente acontece. Capítulo 7. O set do estúdio havia sido levemente reorganizado. Geralmente, apenas Erin e eu nos sentávamos diante da câmera com meus pais, mas naquela noite, Camden e Austin também receberam lugares no palco. Os conselheiros do meu pai ficaram em cadeiras do lado oposto às nossas, e no meio havia um pote com todos os envelopes que eu havia sorteado antes. Ao lado dele estava um pote vazio, onde eu colocaria depois de aberto. Eu tinha certas restrições à ideia de que eu mesma leria os nomes, mas isso ao menos dava uma sensação de controle, e eu gostava disso. Atrás das câmeras, os assentos estavam tomados por pessoas próximas à família. O general Leger estava lá, beijando Madame Lucy na testa e sussurrando-lhe algo. Haviam se passado alguns dias desde que eu ouvira a conversa dos dois, mas ainda me sentia péssima por ela. Se havia um casal no mundo que deveria ter filhos, era o casal Leger. E se havia uma família no mundo que deveria ter o poder de resolver as coisas, era a família Shreve. Contudo, eu ainda não fazia ideia de como ajudar. Madame Marley estava mandando Josie ficar quieta, provavelmente porque a garota ria de uma piada própria que careceria de qualquer nível de graça. Jamais entendi como uma pessoa maravilhosa como ela pôde ter filhos tão péssimos. A minha tiara favorita, a que eu estava usando, só era minha favorita porque Josie entoara a minha primeira favorita e perdera 2 pedrinhas da segunda. Ela não tinha nem o direito de tocar nelas, nunca. Ao lado de Josie, Kyle li um livro, porque, claro, tudo o que acontecia em nosso país, em nossa casa, era chato demais para ele. Ingrato. Ele deu uma espiada por cima do livro, viu que eu observava, fez uma careta e voltou a ler. Por que estava lá? Como se sente? Minha mãe apareceu ao meu lado, de repente, e passou o braço pelo meu ombro. Bem, ela sorriu. Não tem como você estar bem. Isso tudo é aterrorizante. Ah, é mesmo. Quanta gentileza da sua parte me submeter a algo assim. Ela ensaiou uma risada, tentando descobrir se já estava tudo bem entre a gente. Não acho que você seja incapaz, ela disse em voz baixa. Penso 1000 coisas maravilhosas sobre você. Um dia saberá o que é se preocupar com os filhos. E eu me preocupo com você mais do que com os outros. Você não é apenas uma garota, Idlin. Você é a garota, e eu quero tudo para você. Fiquei sem saber ao certo o que dizer. Não queria que brigássemos naquela hora, não com algo tão grande prestes a acontecer. Como o braço dela ainda estava no meu ombro, passei o meu pelas costas dela. Ela beijou meu cabelo, bem abaixo da tiara. Me sinto bem desconfortável, confessei. Apenas lembre o que os garotos estão sentindo. Isso é muito importante para eles também. E o país ficará tão alegre. Me concentrei na minha respiração. 3 meses. Liberdade. Moleza. Estou orgulhosa de você. Ela disse, abraçando-me uma última vez. Boa sorte. Minha mãe saiu para cumprimentar meu pai, então foi a vez de Erin se aproximar, ajeitando o terno enquanto caminhava. Não acredito que isso está acontecendo, de verdade. Ele disse com autêntico entusiasmo na voz. Quero muito ter companhia. Por quê? Caio não basta para você? Disse, cravando novamente o olhar no garoto, que continuava com o nariz enterrado no livro. Não sei o que você tem contra Caio. Ele é muito inteligente. Isso é um código para chato? Não, mas estou ansioso para conhecer gente nova. Eu não, disparei, cruzando os braços tanto para demonstrar minha frustração como para me proteger. Ah, vamos lá, irmãzinha, vai ser divertido. Ele olhou para os lados e sussurrou. Posso até imaginar o que você preparou para os coitados. Tentei conter o sorriso, mas mal podia esperar para ver os candidatos passarem vergonha. Erin pegou um dos envelopes e o bateu de leve no meu nariz. Esteja pronta. Se você já foi alfabetizada, vai conseguir se virar bem nesta parte. Como você é irritante. Falei e lhe dei um soco no braço. Amo você.
Sei que ama, não se preocupe, vai ser fácil. Fomos orientados a nos sentar. Erin largou o envelope e me deu a mão para me conduzir até meu lugar. As câmeras começaram a rodar e meu pai iniciou o jornal, com uma notícia sobre um acordo comercial que estávamos próximos de assinar com a Nova Ásia. Trabalhávamos tanto em parceria com eles que era até difícil imaginar que um dia estivemos em guerra. Em seguida, meu pai tratou das leis de imigração e todos os conselheiros falaram, até a ministra Bryce. Tudo aquilo pareceu se arrastar por horas e, ao mesmo tempo, acabou em um instante. Quando Gabriel anunciou meu nome, precisei de um segundo para lembrar exatamente o que deveria fazer, mas levantei, atravessei o palco e assumi meu posto diante do microfone. Abri um sorriso e olhei direto para a câmera, ciente de que todos os televisores de Lia estavam ligados naquela noite. Tenho certeza de que todos vocês estão ansiosos quanto eu. Por isso, vamos pular a cerimônia e ir direto ao assunto que todos querem saber. Senhoras e senhores, saberemos agora quem são os 35 rapazes convidados a participar desta revolucionária seleção. Levei a mão ao pote e tirei o primeiro envelope. De Lickham. Li, fazendo uma pausa para abrir a carta. Sr. McKendrick Shepherd. Exibi a fotografia do garoto, enquanto o público aplaudia. Guardei o envelope no outro pote e me preparei para anunciar o segundo sorteado. De Zane, Sr. Winslow Fields. Uma breve salva de palmas vinha depois de cada nome. Woody Messenger, Kesley Timber, Haley Gurney, Wedding Bistro. Estava com a sensação de ter aberto pelo menos 100 envelopes quando finalmente peguei o último deles. Minhas bochechas doíam e esperava que minha mãe não achasse ruim se eu pulasse o jantar e comesse sozinha no quarto. Achava que merecia isso, de verdade. Ah, de Angeles. Rasguei o papel e puxei a última ficha. Sabia que meu sorriso provavelmente tinha vacilado, mas não pude evitar. Sr. Kyle Woodworth. Ouvi as reações dentro do estúdio, vários suspiros admirados e punho de gargalhadas, mas o que ouvi mais claramente, óbvio, foi a reação do próprio Kyle. Ele deixou o livro cair, respirei fundo e finalizei. Aqui estão. Amanhã enviaremos representantes para começar a preparar esses 35 candidatos para essa grande aventura. E dentro de uma breve semana, eles chegarão ao palácio. Até lá, junte-se a mim para parabenizá-los. Puxei as palmas que o público logo seguiu e fui para o meu lugar tentando não parecer tão enjoada quanto estava. Eu não deveria ter me abalado tanto por encontrar o nome de Kyle ali. No fim das contas, nenhum daqueles garotos tinha chance, mas eu sentia que alguma coisa estava muito errada. Assim que Gabriel concluiu o programa, todos saltaram de seus lugares. Minha mãe e meu pai foram até os Woodworth. Fiz o mesmo, guiada pelas gargalhadas de Josie. Eu não fiz isso, insistiu Kyle. Nossos olhares se encontraram quando me aproximei. Dava para ver que ele estava tão irritado quanto eu. Isso importa? Perguntou minha mãe. Qualquer pessoa maior de idade tem permissão de escrevê-lo. Meu pai confirmou. É verdade, a situação é um pouco estranha, mas não tem nada de legal. Mas eu não quero participar disso. Caio implorou meu pai. Quem colocou seu nome? Perguntei. Não sei, ele respondeu, balançando a cabeça. Com certeza houve um engano. Por que eu entraria se não quero competir? Minha mãe olhava para o General Ledger e os dois pareciam quase sorrir, mas não havia nada de engraçado nisso. Com licença, protestei. Isso é inaceitável. Alguém vai fazer algo em relação a isso? Sorteie outra pessoa, Caio propôs. O General Ledger fez que não com a cabeça. Idlin anunciou seu nome para o país inteiro. Você é o candidato de Angeles. É isso mesmo, meu pai concordou. A leitura dos nomes em público oficializa o candidato. Não podemos substituir você. Caio revirou os olhos. Ele sempre revirava os olhos. Então, Idlin, pode me eliminar no primeiro dia. E mandar você para onde? Perguntei. Você já está em casa. Erin achou graça. Me desculpem, comentou ao notar nossos olhares furiosos. Mas os outros não vão aceitar bem essa situação. Podem me mandar embora de casa, Caio sugeriu animado. Pela 100ª vez. Caio, você não vai embora de casa. Madame Marley disse, com uma firmeza que nunca tinha visto. Ela pôs as mãos nas têmporas do Sr. Carter, a envolveu com seu braço e lhe falou ao ouvido. Você quer ir para outro lugar? Perguntei, incrédula. Um palácio não é bom bastante para você? Não é minha casa, ele disse, levantando a voz. E para ser bem honesto, estou cansado daqui. Estou de saco cheio das normas, de ser sempre um hóspede e principalmente da sua atitude mimada. A resposta me deixou boquiaberta. Peço desculpas. Madame Marley exigiu, depois de dar um tapa na cabeça do filho. Kyle cerrou os lábios e olhou para o chão.
Cruzei os braços. Ele não sairia dali até me pedir desculpas, e eu arrancaria essas desculpas de qualquer jeito. Finalmente, depois de chacoalhar a cabeça, Caio balbuciou um pedido de desculpas quase inaudível. Desviei o olhar, nem um pouco impressionada com o esforço dele. Vamos em frente, conforme planejado, meu pai disse. Trata-se de uma seleção como todas as outras. É uma questão de escolhas. Por ora, Caio é um entre muitas opções, e com certeza podia ser pior. Valeu, pai. Conferi rapidamente a expressão no rosto de Kyle. Ele olhava para o chão e parecia envergonhado e bravo. Agora, acho que todos nós deveríamos comer alguma coisa e comemorar. Foi um dia muito emocionante. Verdade, concordou o General Legger. Vamos comer. Estou cansada, disse, dando as costas. Estarei em meu quarto. Não esperei autorização. Não devia nada para ninguém naquela noite. Estava dando a eles tudo o que queriam. Oi, tudo bem? Aqui é a Letícia Bartolhei, eu sou escritora de livros de romance. Meus livros são Me Apaixonei pelo Meu Sequestrador, Meu Crush é um Zé Droguinha e Eu Não Quero um Príncipe. Muito obrigada por ter escutado mais um capítulo desse audiobook maravilhoso. Quer aproveitar e garantir o seu livro pelo melhor preço? Então clica no link da descrição, ok? Combinado? Muito obrigada mais uma vez e beijão!